Olá, como é que você está? Espero que bem. Espero que você esteja tendo um dia, graça do Senhor Jesus. E hoje a gente vai estar falando sobre um tema muito importante aqui. Um tema que ele envolve, né? Provavelmente você é uma pessoa que tem planos, então ele envolve esses planos. Seja plano para sua vida pessoal, para sua vida espiritual, para a vida da sua família em geral, independente de qual sejam seus planos. A pergunta que eu gostaria de iniciar te fazendo é: qual a estrutura dos seus resultados? E ao ler esse texto que eu trouxe aqui, a gente vai conseguir entender melhor que importa a estrutura dos seus resultados, a estrutura que você leva para os seus planos que você tem. E é interessante você analisar que os seus planos passados você já não pode mudar. Os resultados talvez já vieram, mas os seus planos futuros você consegue mudar a estrutura desses planos, as suas estratégias. Então é interessante você pensar nisso. E é interessante você pensar, né, daqui para trás, os planos que você já fez, se a sua estrutura tem sido de desespero ou de paz, independente do momento que você passou ou de que você está passando, se tem sido de decisões erradas ou simplesmente de decisões certas, se tem sido erro atrás de erro ou você tem conseguido concluir as missões da vida, ou seja, as missões que Deus te dá. É graça que eu não estou querendo falar de uma pessoa perfeita, né, através dessa estrutura que eu acabei de falar. Mas provavelmente você já viu pessoas que, mesmo passando por momentos difíceis, por grandes problemas, ela conseguiu ter uma certa paz naquele momento. Talvez em um momento ou outro da vida ela teve uma certa tribulação, né? Talvez um problema muito maior que ela não sabia lidar. Mas geralmente você já percebeu uma pessoa que tem muita paz, mesmo em meio às coisas difíceis que passa na vida. E provavelmente você também já viu pessoas que qualquer coisinha desespera ela, qualquer coisinha faz ela tomar decisões erradas. É sobre isso que eu quero te falar. Você quer ser a pessoa que geralmente vai ter paz, tomar as decisões certas e concluir as missões? Ou você quer ser aquelas pessoas que geralmente só cometem erros nos momentos difíceis? E aqui em 1 Samuel, no capítulo 28, no versículo 6 ao 10, você vai conseguir perceber isso e ver o quão interessante é pensar sobre esse tema. Vai dizer o seguinte: então ele perguntou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Então disse Saul a seus criados: buscai-me uma mulher que tenha o espírito de feiticeira, para que vá a ela e consulte a ela. E os seus criados lhe disseram: eis que em Endor há uma mulher que tem o espírito de adivinhar. E Saul se disfarçou, e vestiu outras roupas, e foi ele com os dois homens. E de noite chegaram à mulher, e disse: peço-te que me adivinhes pelo espírito de feiticeira, e me faças subir a quem eu te disser. No versículo 9 diz: então a mulher lhe disse: eis aqui, tu sabes o que Saul fez, como tem destruído da terra os adivinhos e os encantadores. Por que, pois, me armas um laço à minha vida, para que me fazes morrer? E o versículo 10 vai dizer: então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo: vive o Senhor, que nenhum mal te sobrevirá por isso. E é muito interessante, pessoal, a gente analisar, né, cada versículo desse, você ler versículo a versículo, meditar nesses versículos, porque aqui a gente vai conseguir ver claramente, né, uma seção de erros cometidos por Saul. Por que uma seção de erros? Primeiramente, você provavelmente sabe, né, ao ler esse capítulo ou todo esse livro, né, desse livro de Samuel, você vai ver que ao ficar sem resposta, né, isso a gente vê no versículo 6, isso lhe causou um desespero na cabeça de Saul, né? Ele ficou desesperado ao ficar sem a resposta do Senhor. Sendo que a gente sabe muito bem que talvez em algum momento da nossa vida a gente fique sem uma resposta do Senhor. Mas sendo que isso não quer dizer que o Senhor nos abandonou, né? Nem tudo que a gente for pedir a Deus, Ele nos dará. Nem tudo que a gente perguntar, talvez Ele vai responder naquele momento, por exemplo, né? Então, Saul ele simplesmente ficou desesperado nessa situação, sendo que ele poderia buscar a paz que excede todo entendimento, a paz do Senhor Jesus, a paz de Deus. E é essa paz que nós devemos buscar, mesmo quando nós ficamos sem resposta, mesmo quando nós não conseguimos algo que nós achamos que precisamos, porque a palavra vai dizer que o Senhor é o nosso pastor, né? E nada nos faltará, nada do que Deus sabe que é necessário para nossas vidas. Deus sabe muito além do que você e eu sabemos. Então Ele sabe o que realmente é necessário para nossas vidas. Então Ele não vai deixar nos faltar aquilo que é necessário para que o plano dele se cumpra nas nossas vidas. Ele sempre nos dá, né, a direção e tudo aquilo que nós precisamos para poder caminhar
dentro daquilo que ele tem para cada um de nós. E Saul, ele simplesmente ficou desesperado, né, ao ficar sem essa resposta. E no versículo 7 a gente vai ver, né, que mesmo ele sabendo que nós temos que buscar, ele tinha que buscar a resposta em Deus. E se ele ficou sem resposta, era para ter um entendimento que, mesmo ele sem resposta, Deus sabia de todas as coisas. Mas ele queria uma resposta exata naquele momento. E por isso ele cometeu o seguinte erro, de consultar uma feiticeira, mesmo sabendo que isso não era algo legal perante o Senhor. E a mesma coisa somos nós hoje em dia, quando ficamos desesperados, ansiosos, querendo saber de algo, querendo conquistar algo às pressas. Isso não agrada ao Senhor. Pois, na verdade, o que Deus quer de cada um de nós é o seguinte: se ele ficou calado naquele momento que você perguntou algo, ele quer que você saiba que ele continua no controle. Ele não quer que você saia desesperado contando algo que aconteceu para alguém, um problema grande que você tem para alguém. Ele quer que ele saiba disso, ele quer que você peça, ele quer que você confesse, ele quer que você se derrame somente aos pés dele. Ele não quer que você saia desesperado por aí, mas ele também quer que você saiba que ele está no controle de todas as coisas e que você não precisa sair por aí buscando qualquer modo de resolver o seu problema ou qualquer modo de obter a sua resposta, porque ele sabe o caminho que ele te deu e ele está te guiando. E você tem que ter paz nesse caminho, você deve buscar a paz que excede todo o entendimento. E é interessante, né, no versículo 10, né, a gente vai ver algo que foi o maior erro dele, né? Se a gente for parar para pensar, foi um dos maiores erros dele, né? Ele simplesmente jurou pelo Senhor que nada ia sobrevir sobre a vida daquela mulher se ela adivinhasse o que ele queria, né? Como que Saul ele poderia ter falado isso se ele não é Deus? Deus está no controle de todas as coisas. Saul não estava no controle nem da situação dele, porque ele estava desesperado. Então a mesma coisa é você. Você não pode sair por aí jurando pelo Senhor algo que não está no seu controle. Muito pelo contrário, Deus quer que você seja dependente dele e viva conforme ele quer, né? Ele quer que você busque essa paz interior, essa paz que vem do Espírito Santo. Ele não quer que você saia por aí fazendo qualquer coisa de qualquer jeito. Muito pelo contrário. Como você viu aqui, né, Saul, ele teve uma estrutura muito errada. Ele se desesperou, tomou uma decisão errada e uma decisão mais errada ainda. Essa é a estrutura de uma pessoa que está fracassada na sua vida espiritual. Só que, pelo contrário, né, a gente consegue ver uma estrutura contrária a isso, que seria a seguinte: uma pessoa que tem paz, toma decisões certas e tem uma missão cumprida. Isso não é sobre perfeição, isso é sobre uma pessoa que, mesmo errando, mesmo cometendo os erros e pecados, ela vai lá, se arrepende, ela vai lá e coloca a sua vida nas mãos do Senhor, porque sabe que Ele é o nosso pastor. Essa pessoa, ela sabe que Deus está no controle. Ela não vai sair fazendo qualquer coisa igual Saul fez, né, naquela época, naqueles dias. E é essa estrutura que eu acho muito interessante você ter na sua vida, para os seus próximos planos, para a sua família, uma estrutura que tenha paz, decisões certas e missões cumpridas. Então não perca tempo, busque essa estrutura vinda de Deus, porque sem Deus você não vai conseguir ter essa estrutura. Muito pelo contrário, o que você deve fazer nesse momento, caso a sua vida ainda não esteja nas mãos de Deus, é você se arrepender dos seus erros e pecados, mas se arrependa de um modo que você sinta nojo desses erros e pecados, se arrependa de modo que você nunca mais queira fazer isso, por mais que talvez ali na frente você acabe fazendo, não por decisão própria, sem querer, mas você continua pedindo perdão a Deus, que Ele vai te ajudando, Ele vai transformando o seu ser. O poder de Deus, ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então, não perca a sua oportunidade nesse momento de se arrepender, de colocar suas vidas na mão de Jesus, para que você leve uma vida com Ele e tenha a estrutura exata para os seus planos, para a sua família e para a sua vida espiritual. É esse o convite que eu te faço e eu espero que você faça isso e lá na frente você vai conseguir perceber que você não se arrependeu dessa decisão que você tomou. Um abraço e que você fique com Deus.